escrever livro tem suas particularidades. Existem várias formas de se escrever um livro. Aqui a gente não precisa nem falar de formas técnicas nem nada não, tá? Tô falando de uma forma muito superficial e abrangente, tá? Mas existem várias técnicas. Existe gente que escreve fanfic, existe, né, autores de livros como o seu, romance, enfim, várias coisas e forma de se escrever. Mas você teria alguma dica, assim, para quem gostaria de estar começando esse processo de escrita e não sabe nem por onde começar? Seja uma forma, seja como, entendeu? Uma coisa que eu diria seria inspire-se. Ou seja, escreva algo que você gosta e busque inspiração em coisas que você goste. Eu, por exemplo, estava vendo muita coisa relacionada a conteúdo policial, investigação, conspiração, algo do tipo. Isso acabou, de alguma maneira, me inspirando a escrever essa história. E há duas formas principais que a gente pode colocar aí como você pode escrever o seu livro. Você pode fazer pensando talvez no final, pensando em momentos chaves que você quer que ocorra durante a história. Você pode fazer dessa forma. Então, o final eu quero que aquele cara que veio perseguindo o herói durante o livro inteiro se torne amigo dele. Então você, a partir disso, vai construindo. Mas vai ter um outro momento antes em que vai acontecer tal tipo de coisa. Você vai criando caixinhas, realmente, para que você possa depois conseguir ligar esses pensamentos. E há o estilo de escrita que eu fiz. Como é que é o meu estilo de escrita? Se não me engano, acho que até o Martin faz assim também. Por isso que ele tem essa dificuldade de terminar as coisas que ele está escrevendo. Que é o seguinte: eu escrevi a primeira frase, é melhor morrer na sanidade do que viver na loucura. E eu escrevi mais alguma coisa. O livro ele se seguiria de uma forma. Quando eu fui pegar ele para poder fazer de novo, eu não sei o que me aconteceu na semana, eu não sei o que eu vivenciei, mas a história foi por um outro caminho. Uma reviravolta na história. Não, e a primeira frase, logo o início, a história foi para um outro caminho. E toda vez que eu pegava, eu deixava vir. Eu simplesmente ia escrevendo e pensando no personagem, o que aquele personagem estava falando enquanto eu escrevia, e a maneira ia construindo o pensamento do personagem na hora. E depois o personagem ele me deu meio que o pensamento dele, a maneira que ele ia fazer, e aquilo iria meio que redigir as ações dele durante tudo. Eu não pensei escrever no final. Eu não pensei escrevendo quando que as coisas iriam acontecer. Eu simplesmente pegava e escrevia. Mas no final você tinha ideia do que seria, não, né? Você foi... Não tinha. Tanto que o final que vocês vão ver nesse livro, né? Porque para esse livro surgir, pro livro mesmo surgir, teve um processo. Tanto que o livro... Eu terminei a história em 2016. Né? E a gente está em 2022, eu publiquei o livro esse ano, em julho. Então tem 6 anos aí. Quando que o livro surgiu, tem uma história também. Então, assim, o final que vocês vão ver no livro não é o final que eu escrevi inicialmente. Tanto que, quando eu volto depois ao livro, exatamente para fechar esse processo, a história foi seguindo por um outro caminho. E eu acredito que se eu pegar o livro hoje, se ele não tivesse pronto, e eu mexesse nele mais uma vez, iriam surgir novos ramos. E esse processo iria subindo para um nível que eu não sei onde iria terminar.